irresistível está aqui. Oh, glória a Deus, o nosso amado está aqui. Jesus, aleluia. Glória ao nome dele, bendito é o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Adore ao Senhor. Oh, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua presença. Obrigado, ó meu Deus, pelo teu acolhimento. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Irmãos, por favor, rapidamente. O tempo já está indo embora. Abra sua Bíblia, por favor, em 1 Samuel, capítulo de número 11. Oh, glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Aproveite esse momento que Deus está te dando, que Deus está nos dando. Glorifique, adore. Fala, Senhor, não quero sair daqui sem sentir a tua presença. A presença do Senhor cura. Aleluia. Oh, glória a Deus. 1 Samuel, capítulo de número 11, a partir do versículo 1. Quero usar esse texto aqui como base, na palavra de hoje. Então subiu Naás, o amonita, e sitiou a Jabes de Gileade. E disseram todos os homens de Jabes a Naás: faze aliança conosco e te serviremos. Porém Naás, o amonita, lhes disse: com esta condição farei aliança convosco, que a todos vos arranque o olho direito, e assim ponha esta afronta sobre todo Israel. Então os anciãos de Jabes lhe disseram: deixa-nos por 7 dias, para que enviemos mensageiros por todos os termos de Israel, e não havendo ninguém que nos livre, então sairemos a ti. E vindo os mensageiros a Gibeade, Saul falaram estas palavras ao ouvido do povo. Então todo o povo levantou a sua voz e chorou. E eis que Saul vinha do campo atrás dos bois, e disse Saul: que tem o povo que chora? E contaram-lhe as palavras dos homens de Jabes. Então o Espírito de Deus se apoderou de Saul, ouvindo estas palavras, e acendeu em grande maneira a sua ira. E tomou um par de bois e cortou em vários pedaços, e enviou por todos os termos pelas mãos dos mensageiros, dizendo: qualquer que não sair atrás de Saul e atrás de Samuel, assim se fará aos seus bois. Então caiu o temor do Senhor sobre o povo, e saíram como um homem só. E contou-lhe em Bezé que houve dos filhos de Israel 300.000, e dos homens de Judá 30.000. Então disseram aos mensageiros que vieram: assim direis aos homens de Jabes Gileade: amanhã, em aquecendo o sol, virá livramento. Vindo, pois, os mensageiros e anunciaram aos homens de Jabes, e eles se alegraram. Quantos podem glorificar ao Senhor por esta palavra? Nós vamos orar. Nesta oração, irmãos, nós vamos estar orando pelo Senhor falar conosco, mas eu peço também que os irmãos orem pelo pastor Célio, né, e toda a sua família. Chegou-nos a notícia que a esposa do pastor Célio, pastor presidente aqui da Assembleia de Deus de Todos os Santos, veio a falecer hoje. Então nós vamos orar. Provavelmente a igreja está enlutada, né, todo o campo, todos os irmãos. Vamos estar orando pela nossa amada irmã Aparecida. Nós tivemos a oportunidade de conviver com eles durante muitos anos, e aprova o Senhor, então, recolher, né, a sua serva. Então vamos estar orando também para que Deus possa consolar os nossos irmãos. Pai querido, nós queremos te agradecer primeiro por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui, Senhor. Obrigado. Obrigado porque vencemos os desafios, as barreiras, ó meu Deus, barreiras visíveis e invisíveis, Senhor. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos permitiu entrar por essas portas. Como o inimigo não queria que isso acontecesse, mas a tua filha e o teu filho venceu. Poderíamos estar em tantos lugares, mas o Senhor nos trouxe aqui, aleluia, para receber esses louvores, para te adorar, para receber a palavra. Pai, mas nós oramos agora também, Senhor, pela família do pastor Célio, seus filhos, seus netos, todo o seu lar,
todo o ministério de todos os santos, o ministério da União Feminina, daquele lugar onde a sua filha liderava. Pai, tome em tuas mãos, abençoe. Sabemos, Senhor, que não é fácil, não fomos preparados para morrer. O Senhor não nos fez para morrer, o Senhor nos fez para viver. Mas por causa do pecado, Senhor, o pecado, ele gera morte, e a morte alcançou a todos nós. Mas temos a esperança, aleluia, que após a morte, Senhor, aleluia, há um lugar de repouso para a sua igreja, há um lugar de descanso para todos nós. Console e abençoe, Senhor, a toda a família, e agora fale conosco por intermédio da tua palavra, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Sente glorificando o nome do Senhor, sente adorando o nome de Jesus Cristo. Aleluia. Irmãos, cuidar das nossas emoções é estar preparado para os cercos e as pressões que a vida nos submetem. A vida, ela nos submete muitas pressões. A vida nos submete muitos cercos, muitas preocupações. E isso acontece muito nesse tempo e provavelmente a probabilidade é que isso aumente no decorrer dos anos. A preocupação da vida, a preocupação de existir, a preocupação da saúde, a preocupação de nos manter vivos, a preocupação das conquistas, do ter, a preocupação com os filhos, são tantas coisas que nos preocupam e nos levam, né, a essa corrida, muitas vezes desenfreadas. E são exatamente essas pressões, esses cercos, essas preocupações que nos tornam pessoas ansiosas. Porque queremos ver as coisas logo resolvidas, queremos estar já vivendo-se certo descanso, mas nem aqueles que se aposentam muitas vezes conseguem descansar no período da sua aposentadoria, porque às vezes a aposentadoria não nos dá aquela condição de viver tranquilamente, então precisa ainda continuar no mercado de trabalho, né? E isso vai mexendo com as nossas emoções, isso vai mexendo com a nossa ansiedade, e ter ansiedade é algo normal, ter ansiedade é algo que faz parte, né, da nossa vida. Existe aquela ansiedade que faz parte do nosso cotidiano, mas existe aquela ansiedade que já é uma patologia, aquela ansiedade que já é uma crise, aquela ansiedade que já é um transtorno, e isso nós precisamos tomar cuidado, porque ela pode alcançar até nós cristãos também, se nós, né, não tomarmos as devidas preocupações ou precauções com isso. A ansiedade, ela é provocada por uma combinação de muitos fatores, seja ele fatores químicos, fatores genéticos, fatores biológicos, fatores psicológicos, mas até mesmo fatores ambientais, por conta das situações, pressões, mudanças e até violência que vivemos, principalmente no nosso estado do Rio de Janeiro. Isso vai gerando uma ansiedade. E esses fatores ambientais que geram essa crise de ansiedade ou os transtornos de ansiedade, isso está alcançando não somente nós adultos, nós pais, mas principalmente as nossas crianças. Porque é externado pelos pais essa preocupação, né, exagerada muitas das vezes, de determinadas situações que os pais acabam se envolvendo e os filhos vão presenciando isso e vão desenvolvendo essa crise de ansiedade, esses transtornos de ansiedade, esse ataque, muitas das vezes de pânico, com medo de morrer, não querendo muitas vezes sair de casa. Então, pais ansiosos geram filhos ansiosos. Nós vimos aqui, nós falamos aqui, que isso pode ser fatores psicológicos, mas também fatores genéticos, né? Então, vai transmitindo através de desequilíbrios químicos e emocionais que acontecem no corpo das pessoas. E isso pode acontecer conosco. A ansiedade, ela é o mal do século. Mal do século. E quantas pessoas, irmãos, dentro das igrejas estão ansiosas? E isso acontece por conta, né, já falamos aqui, das nossas preocupações, por conta dessa correria da vida,
por conta de querer alcançar algo e às vezes não alcançamos. E diante dessas pressões da vida, diante dessas situações da vida, se nós não tomarmos cuidado, nós acabamos tomando decisões ou ações inconsequentes diante dessa crise que nós estamos vendo muitas vezes, decisões essas irracionais. São ações que nós tomamos quando estamos investindo nessa crise, que nós mesmos depois nem entendemos por que fizemos aquilo. São falas, são ações, são atitudes. Quando nós olhamos para esse texto aqui, 1 Samuel capítulo de número 11, nós vamos ver um quadro de um cerco. A cidade de Jabe de Gileade está cercada por Naás e por todos os amonitas. Eles cercam aquela cidade para destruir aquela cidade. E quando eles se veem nessa situação, ele diz assim: faze aliança conosco e te serviremos. Provavelmente eles estão vivendo já um período de grandes guerras, batalhas. A preocupação, a angústia já é coisa normal na vida daqueles homens, porque eles vivem debaixo de guerra. Mas agora eles se veem em cerco, estão cercados. Não tem escapatória. Imagine, irmãos, a crise que essas pessoas estão vivendo ali dentro daquele lugar. E aí, diante desse cerco, eles não lutam, eles não vão para a guerra, eles já pedem, já levantam a bandeira e falam assim: faz aliança com a gente que nós vamos te servir. Porque muitas das vezes, como estamos tomados por essa ansiedade, nós acabamos aceitando determinadas coisas que não deveríamos. E é o que aconteceu aqui. E diz a Bíblia aqui, o texto que nós lemos, que eles dizem assim: olha, nós vamos fazer aliança com vocês, mas se vocês permitirem que nós arranquemos o olho direito de cada um de vocês. Olha a proposta indecente. Se vocês permitirem arrancar o olho direito de cada um de vocês, aí sim nós vamos fazer aliança para vocês nos servir. A estratégia de Naás aqui era impedir que o povo voltasse a se revoltar novamente. Porque numa revolta, numa suposta revolta, depois que eles estivessem servindo, eles não teriam como vencer a batalha, porque eles estavam já prejudicados, já no olho. Só estavam com o olho liberado, exatamente o olho que era o olho que ajudava eles no combate, por conta do escudo que eles usavam numa mão. Um escudo atrapalhava ele de uma visão, então o olho que estava arrancado direito não tinha, então como eles iam lutar? Então eu tinha que ficar sem o escudo, e só ficar com a espada. Porque se ficasse com o escudo, eles iam perder a visão total. Então há uma estratégia, há uma estratégia de minar aquele povo. E a Bíblia diz que eles entram em crise. Eles entram em crise diante dessas situações. E a ansiedade, ela também nos proporciona isso. São pressões emocionais que vêm nos caminhos e que atingem a nossa vida e que nos fazem paralisar. Nos fazem ter medo de tudo e de todos. Se aproveita desses momentos difíceis, dos nossos sentimentos, e acabam destruindo a nossa vida, levando a gente a tomar decisões muitas vezes destrutivas para a nossa vida, que era o pensamento aqui deste povo. Era para eles dizerem assim: não, de maneira nenhuma isso não vai acontecer. Mas às vezes estamos tão fragilizados que acabamos nos rendendo diante das circunstâncias difíceis da vida. A ansiedade, irmãos, é um mal tão terrível que ela nos faz perder a confiança em Deus. E nós precisamos lutar para que ela não tome conta da nossa vida. É lógico que Deus, Ele nos conhece por dentro e por fora, e Ele nos entende. Ele sabe quando você está numa crise. Ele sabe quando você está sobre um ataque. Ele sabe quando você está sobre um transtorno. Então, Deus, Ele nos entende. Mas nós temos que lutar para não permitir entrar
num momento como esse. E nós vamos ver mais adiante o que precisamos fazer, pelo menos dentro de uma visão espiritual, porque nós sabemos que a psicoterapia ela é importante para isso, nós sabemos que o tratamento, né, com remédios é importante para lidar, para você se organizar os seus pensamentos. Tem muitos caminhos para isso, mas nós acreditamos também que Deus é poderoso para nos libertar disso. Assim como Deus cura o câncer, assim como Deus cura todas as doenças, Deus também cura as doenças emocionais e psicológicas. Isso não quer dizer que nós vamos deixar de tratar nos devidos lugares que precisam, né, para fazer a nossa parte, mas nós não podemos perder a nossa confiança em Deus. Você pode dizer isso para o seu irmão, não perca a sua confiança em Deus. É numa crise dessa que nós falamos, será que vai acontecer, será que vamos conseguir, será, e nós pensamos, Deus, Ele está na frente da minha vida, Deus vai pelejar essa causa, Deus, Ele vai me dar a vitória, é ter confiança, é acreditar que nós vamos passar por essa situação novamente. Quantos desafios já não passamos, atravessamos e vencemos, e esse será mais um. Precisamos estar apoiados na palavra do Senhor, fundamentados na palavra do Senhor. E a palavra de Deus, irmãos, ela é repleta de textos que nos traz descanso, que nos traz fortaleza, que nos traz um direcionamento de Deus, de um posicionamento de saber que mesmo nos momentos difíceis, mesmo no meio das perdas, Ele está conosco. Deus não estava somente com Paulo quando ele estava pregando para multidões. Deus estava com Paulo quando ele estava nas masmorras também. Estava com ele ali. E Paulo sabia que se ele estava preso é porque Deus queria que ele estivesse preso. É descansar. Hoje a palavra do Senhor para nós é descansa. Descansa no Senhor. Não sei o que você está investido aqui nesta noite, mas o Senhor diz, descansa em mim. Descansa em mim, porque eu não perdi o controle e não vou perder, e no momento certo a vitória virá sobre a sua vida. Ou se Deus não quiser dar a vitória, nós vamos descansar do mesmo jeito. Mas não se preocupe, não antecipe essa situação, não se aflinja. Acredite no Senhor. Acredite que Ele está no controle de tudo. A ansiedade faz com que a gente não consiga tomar decisões simples. Muitas vezes. E quando nós não conseguimos tomar essas decisões, isso afeta demais a nossa vida, principalmente pessoas que são perfeccionistas. Gosta de tudo certinho, as coisas não saem, ela fica meio preocupado. Veja, irmãos, que os anciãos estão aqui dizendo assim, olha, nós vamos mandar mensagem, vamos ouvir. Vamos ouvir alguém, se tem alguma coisa para dizer. Alguém que vai dar alguma palavra, depois nós vamos responder. Era para ele dizer assim, ó, não, isso aí não tem negócio. Arrancar meu olho, não tem negócio. Mas eles estavam investindo em tanta crise, que eles falaram assim, vamos ouvir primeiro os principais, o povo, a liderança, para ver que se há alguma escapatória de vencer esses homens. Me dá 7 dias, me dá um tempo. E aonde que eles foram buscar solução? Escutando, falando e escutando, ouvindo e falando. Então eles estavam ali naquele momento de conversação. Como é importante, irmãos, isso. Quando você está sem saber o que fazer, buscar ajuda em alguém para falar. Buscar ajuda em alguém para desabafar, para dizer, olha, eu estou passando por isso, a minha situação está difícil, eu estou a ponto de fazer essa situação, eu estou a ponto de me render e permitir que arranque o meu olho, mas o que eu devo fazer? E alguém vai te dar uma palavra direcionada da parte de Deus, para dizer, não faça isso. Não faça isso, não tome esta decisão. Quantas pessoas tomaram tantas decisões erradas, porque não pararam só para buscar ajuda? Por isso que a psicoterapia ela é importante. Por isso, né, que você
parar para ouvir uma pessoa, você não sabe como você está ajudando essa pessoa. Como você está ajudando. Não é só os pastores. É lógico que a escuta de um psicólogo é uma escuta apurada, uma escuta de um psicanalista, a escuta de um psiquiatra, mas a sua escuta também ela é importante. Ela já é um passo muito bom. Você pode ser aquele instrumento de Deus para tirar aquela pessoa daquela situação ou fazer aquele quadro evoluir, né? Para o pior. Vamos ouvir, vamos falar, vamos ouvir. E está lá, falam com o outro. A situação está assim. E o povo está como? Em lágrimas. Está chorando porque a ansiedade ela nos faz, às vezes, chorar sem saber por quê. Quem já passou por isso, ou está vivendo isso, sabe o que eu estou dizendo. Às vezes está em casa, está chorando. Está na rua, está chorando. A ansiedade te paralisa, te causa medo. Começa a desenvolver pânico. Você não quer mais sair, você quer voltar para a sua casa. Porque você não consegue mais sair. E aí você vai vivendo nesse dilema, nessa angústia. E precisa, sim, de ajuda. Por quê? Por causa desses fatores todos que falei. Mas, na sua maioria, são fatores de pressões que eles estão vivendo. Pressões ambientais no seu ambiente. É o trabalho, é a sua casa. É situações adversas na sua rua, é a criminalidade. É um trauma. Um assalto que aconteceu, que desencadeia isso, principalmente essas pessoas que têm problemas genéticos, e eles estão procurando ajuda, até que Saul, ele ouve o que está acontecendo. O que está acontecendo? Anaás cercou a cidade aí Saul falou assim, fala para o povo, para dizer que amanhã vai vir livramento para esse povo. Nós não vamos nos render, nós vamos lutar. Irmãos, a Bíblia diz que antes que o sol se aquecesse, eles venceram a batalha. Aquele inimigo não era tão grande assim como aquele povo pensava, mas a angústia que se apoderou daquele povo foi tão grande que eles queriam se render e se entregar, sem lutar. Mas hoje Deus coloca espadas nas tuas mãos. Deus coloca escudos nas tuas mãos, para você se proteger dos ataques do inimigo, das pressões da vida. Receba esses escudos aí, meu irmão. Receba essas espadas aí, para você contra-atacar. Aleluia, porque Deus é contigo. Deus é contigo. É nessa busca de consultar e ouvir e tal que veio a cura do povo, porque de uma crise de choro, o texto diz que eles começaram a se alegrar. A normalidade voltou. Vai voltar a normalidade para as nossas vidas. Vai voltar a normalidade para a sua vida. Vai voltar a normalidade para dentro da sua casa, para o seu relacionamento. Vai voltar essa normalidade. Eu sei, você está preocupado e ainda está no nível de preocupação normal, que é natural de todo ser humano. Mas Deus não vai permitir que isso evolua. E se evoluiu em algum momento da sua vida, hoje Deus está aqui para te dar esta ajuda. Para entrar com providência, para te dar direcionamento, para te dar fortalecimento. O que parecia ser tão grave assim não era. E assim o adversário, né, irmão? A Bíblia diz que ele ruge. Como um leão. Mas quem falou isso é um pastor, muitos anos atrás, eu vi e achei engraçado. Mas quando você olha para a boca dele, você vê que não tem mais dente nenhum, porque o Senhor esmagou a cabeça dele. Aleluia. Eu vou ligar isso aqui porque pode parar de novo. Deixa eu desligar. Isso acontece, irmão, não é espiritual não, né? O inimigo, olha aí, o inimigo foi falar do leão, foi falar que o Senhor pisou, acabou o microfone. Acontece. Deus faz, Deus realiza,
Deus cura. Quantos de nós já nos recebemos esse livramento, irmãos? Quantos de nós aqui já não estávamos para entrar nessa crise de ansiedade e o Senhor interrompeu isso na nossa vida? Quantos de nós já não vivemos esse período de taquicardia, coração acelerado, sudorese, suando muito, numa crise terrível, falando, Senhor, o que está acontecendo comigo? E ali você buscou em Deus, Deus agiu, te tirou daquela caverna, Deus te tirou daquela situação, e hoje você está aqui, porque nem aqui você conseguiria chegar. Deus te trouxe aqui, você venceu. Precisamos cuidar, irmãos, da nossa vida emocional, para que nós não paralisemos a nossa vida, nós sepultemos o nosso ministério, a nossa vida espiritual. Precisamos cuidar. O pastor Mateus Soares, eu estava vendo isso no Instagram, e achei interessante. O Salmo 116, versículo de número 15, não sei se vocês ouviram. O texto diz assim, preciosa é a vista do Senhor. A gente fala muito isso no sepultamento, né? Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Salmo 116, 15. Mas essa palavra preciosa no hebraico é iakar, que quer dizer custoso, caro. Você tem a King James aí, ô Israel? A ideia ali é diferente. Custa muito ao Senhor ver morrer os seus fiéis. É muito custoso. Dói para Deus ver o seu fiel morrendo. Porque a gente fala precioso, Deus está feliz, né? Precioso, dá uma ideia de felicidade de Deus porque um fiel morreu. Mas o texto diz assim, custa muito ao Senhor. Deus investiu nele dons, Deus investiu nele talentos, Deus investiu nele capacidade, mas um problema de saúde, uma crise emocional, porque não cuidou da sua saúde mental, não cuidou da sua saúde física, ele morreu antes do tempo. Podia viver mais 2 anos, quem sabe Deus lá podia viver mais 3 anos. Seria muito usado na minha obra, mas porque não cuidou da sua saúde emocional, porque não cuidou. Está sendo caro para mim, está sendo custoso para a minha morte, desse servo de Deus. Deus se preocupa com a nossa saúde, irmãos. Deus se preocupa com você, Deus se preocupa com cada um de nós. Para Ele é importante você estar bem e vivo e gastar-se todo aqui nessa terra. Deus quer que a gente morra dormindo. Dormiu, já depois de 150 anos de idade. Entregar tudo. Dizem que o lugar mais rico do mundo é o cemitério de tanta gente com tantos talentos que foi para lá, mas que morreram antes da hora. Deus não quer que você morra antes da hora. Diga isso aí para o seu irmão. Você não vai morrer antes da hora. A enfermidade não vai te alcançar. As doenças emocionais e psicológicas não vão te alcançar. Xanele barassuri candere barras. Oh, aleluia. Como que custou para mim o meu filho ter morrido agora? Oh, aleluia. A Bíblia Nova Jerusalém diz assim, custa muito para o Senhor a morte dos seus fiéis. Custa muito, há um investimento sobre a sua vida. Saiba disso. Há um investimento de Deus sobre a sua vida. Deus investiu em você. Deus, Ele está na expectativa que você frutifique. Deus está na expectativa que você produza. Deus está na expectativa que você multiplique. Deus está na expectativa que você faça, que você realize. Deus tem expectativas sobre nós. Ele está contando conosco. Salmo 37 diz assim, deleita, versículo 4, deleita-te também no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Descansa no Senhor, espera nele, deleita-te no Senhor. Ou tome posse dessa palavra aqui nesta noite. Deleita-se no Senhor, e Ele concederá o que deseja o teu coração.
Cuide da sua saúde, cuide das suas emoções, cuide dos seus relacionamentos, antes que seja tarde demais. Antes que seja irreversível. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7 diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Oh, aleluia. Eu quero caminhar para o término aqui. A ansiedade rouba de nós o sono, mas ela também nos afunda no sono. Ela tanto rouba, como ela nos afunda no sono. E a gente não quer saber mais de outra coisa. A gente se esconde. É luta e fuga. Luta e fuga. Luta e fuga o tempo todo. E nessa angústia, isso vai roubando a nossa capacidade de entendimento, vai roubando o nosso poder cognitivo. Nós vamos perdendo a capacidade de memorizar determinadas coisas. A gente estuda quando chega no colégio, na faculdade, na prova, né? Aquilo parece que não estudamos, dá um branco, há um apagão. A ansiedade, ela vem para tentar nos afastar de tudo aquilo que nos faz crescer, que nos faz avançar. Mas não se turbe o vosso coração. O nosso Deus, Ele tem poder sobre a ansiedade. Filipenses capítulo 4, versículo 8, esse texto foi lido aqui, ou foi falado aqui pela nossa missionária Elaine. E eu acho esse texto muito glorioso, que ele diz assim, quanto mais, irmãos, tem aí? Quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum valor, algum louvor nisso, pensai. Você vê que o texto não diz, isso vocês façam. O texto está dizendo, isso vocês pensem. O Paulo está dizendo aqui, ocupe a tua mente pensando coisas boas. Quer vencer a ansiedade? Ocupe a sua mente com coisas boas. Pense coisas boas. Pense em coisas que têm virtude. Pense em coisas que têm louvor. Pense em coisas que são amáveis. Pense em coisas que é justo. Pense, ocupe a sua mente. Ocupe o seu coração nisso. Arranca do seu coração aquilo que está te angustiando. Aleluia, arranca do seu coração aquilo que está roubando a tua paz. Aleluia, e se jogue aos pés do Senhor. Aleluia, comece a ver coisa boa, ouvir coisas boas. Se for o caso, ligue a televisão, irmãos. Aleluia, daquele jornal. Tem jornal que você compra, se você amassar ele assim, sai sangue no jornal de tanta violência. Ocupe a tua mente com coisas boas. Com coisas boas. Ai, não quero nem sair de casa, você viu o que aconteceu? Eu acho que foi na rua daqui de casa. De vez em quando a minha esposa falou, Kézia, ó, em nome de Jesus. Aí te para no portão lá do condomínio e demora um pouquinho para abrir. Não, vai, buzina. Calma, vai abrir o portão. Não, pode aparecer a turma de moto aí, meu. Qualquer de moto que aparece, ela já a gente vive nessa angústia. E se deixar isso evolui. Mas Deus está falando para a gente assim, ó, descanse. Pense em coisas boas. Pense, Deus está contigo. Nenhum mal me sucederá, é o que diz a palavra. Nem praga alguma vai chegar. Irmão, se acontecer alguma coisa, você está andando direito diante de Deus. Descanse, porque é alguma lição que você precisa ter, mas depois vai melhorar. Depois vai voltar à normalidade. Descansa no Senhor. Eu termino lendo Isaías capítulo 43, versículo 2. Receba essa palavra no seu coração. Quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama vai arder em ti. Você recebe essa palavra? Fique de pé na presença do Senhor.
nem a chama vai ardente, porque Ele está contigo. Ele está passando contigo. Ele está contigo nesta caverna como estava com Elias. Ele está contigo nesta crise. Ele está contigo nesse vento. Ele está contigo nesta prova. Às vezes o marido não entende. Os filhos não entendem. Os pais não entendem. Mas Deus entende. Deus, Ele te entende. Deus, Ele te entende. Alabachuri candele barras. Não guarde. Irmãos, até panela de pressão tem válvula de escape. Não fique acumulando essas angústias dentro de você. Jogue isso para fora, converse com alguém. A panela de pressão precisa ter que, né, para soltar a pressão, senão explode. E sabe como explode no corpo, na nossa vida? É através de uma doença. Né? É uma doença. É tanta pressão dentro da gente que ela vai se tornar um sintoma. Né? E aí vai se transformar em um câncer. Em outras coisas que não, por conta de você simplesmente não buscar ajuda. E eu glorifico a Deus que já esse mês todo a gente vem tratando sobre emoções. Esse é o último domingo que a gente vai estar falando sobre isso. E como Deus tem feito com que pessoas nos procure outros pastores, procure outros irmãos, para abrir o seu coração. Pastor, eu estou passando por isso, eu não estou aguentando, eu preciso falar com o Senhor. Então fala mesmo. E ele falou, chorou. Aí no final ele falou assim, ó, eu estou me sentindo melhor. Segure a mão dessa pessoa que está do seu lado. Xandele Barás. Quem cuida de você garante. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Descansa no Senhor. Aleluia. Pastor, eu estou em um aperto. Deus vai levantar alguém para te ajudar. Deus vai te levantar alguém para te ajudar. Aleluia, quando você menos esperar, agora já deu, está ruim, não poderia ficar pior. Aí Deus entra com providência, porque você permaneceu fiel, não permitiu que isso te tirasse do seu propósito. Você continuou buscando, você continuou indo para a igreja, você continuou adorando, porque se existe um lugar mais terapêutico no mundo, é a igreja, é a casa de Deus. Creia que Deus está entrando com providência. Oh Pai, aqui estão os teus filhos diante de Ti. Aqui estamos nós diante da Tua presença. Oh meu Deus, libera, Senhor, esta palavra, Senhor, sobre a vida dos Teus filhos. Há descanso da parte de Deus para nós. O inimigo não vai nos ter por presa. Ajuda-nos, Senhor, é tão difícil lidar com isso. Oh meu Deus, ajuda a tua filha, ajuda o teu filho, em nome de Jesus. Quantas pessoas, Senhor, estão indo já de mal a pior, e dando cabo da sua vida, mas eu quero nesta noite anular esta ação do diabo, que se aproveita dos nossos problemas físicos, que se aproveita dos nossos problemas emocionais, que se aproveita dos nossos problemas psicológicos. Oh meu Deus, entra com providência, repreenda Satanás, em nome de Jesus. Saia do nosso lar, saia deste quarto, saia deste quarto, saia desta casa, saia em nome de Jesus. Essa opressão, essa oprimição, oh meu Deus, em nome de Jesus, caia por terra na vida deste filho, desta filha, deste pai, desta mãe. Deus, traz libertação hoje. Traz libertação hoje para as nossas vidas, Senhor. Nos ajuda a ter paciência, nos ajuda a descansar. Aleluia. Nós vamos suportar. O vento vai passar. Não está dando para ser como antes, mas nós vamos suportar esse momento. Não está dando para comer o que a gente comia, mas a gente passa com ovo. Nós não vamos deixar a ansiedade tomar conta da nossa vida.
Tu vai levantar o recurso, tu vai enviar a providência, tu vai enviar a cura, para a glória do teu nome sobre as nossas vidas. Ó meu Pai, nós profetizamos isso, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, aleluia! Dê um abraço no seu irmão que está ao lado, diga para ele, nós vamos passar e vamos ser vencedor. Oh, aleluia!